Show, vamos começar. Pessoal, vamos lá. Quem abriu a Bíblia em Mateus capítulo número 23? Segurem esse texto aí. Nós temos aqui diante de nós hoje, presta atenção pessoal, porque agora vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Nós temos aqui uma policial. Digam assim, glória a Deus. Pelo menos durante a aula ninguém vai perder a vida. Ninguém será roubado, porque nós temos aqui uma policial, segurança particular. Essa aula tá muito barata, né, rapaz? R$90 ainda tem segurança particular. Disfarçada ainda. Né? Vamos lá. A paisana. Você que falou da importância de uma escola que teve uma cidade que teve segurança e teve Não lembro. Mas ó, pessoal, vamos lá. Há muito tempo atrás, olha, há muito tempo atrás, um jornalista chamado Lee Strobel escreveu um livro. E neste livro ele contou que havia um homem chamado Dixon. Qual que era o nome dele? Dixon. E este homem havia terminado com a namorada. Estava brabo. Não aceitou o término. Pessoal, presta atenção. Ele foi na frente da casa da namorada. E quando ele estava na frente da casa da namorada, ficou com muita raiva e ele estava armado. Ligaram para o policial. O policial chegou lá. Aí o que aconteceu? Se ouviu um barulho de um tiro. Pum! O policial foi baleado no peito. O policial baleado no peito cai, precisa de socorro, vem uma viatura, pega este policial baleado e pega o Dixon. O Dixon então pegou a sua arma e jogou para longe, para não ser pego em flagrante. Foi preso preventivamente, flagrante, né? E aí tal, conseguiu alguma coisa para responder processo inocência, não sei como é que é, não estando preso. liberdade. Mas depois ele foi preso. Por quê? Tinha testemunhas que viram ele armado, testemunhas que ouviram o tiro. Ele jogou a arma para longe. A arma foi avaliada, tinha saído tiro dela. Ok? Eles foram analisar a ficha criminal dele. Ele já tinha respondido o processo por ter atirado em outra pessoa. Baleou o policial. O policial era a própria testemunha. A palavra do policial já é uma autoridade. Esse cara, Dixon, que atirou no policial, já tinha um problema antigo com esse policial. E o policial já tinha sido condecorado por honrarias, por atitude de... Como que é? Quando você salva alguém... Bravura. Por bravura. Ou seja, o Dixon, aí no dia do julgamento, o Dixon confessou que atirou, estava nervoso por causa da namorada e foi preso. Alguém aqui, analisando todas essas provas, esse julgamento, diria que o Dixon é inocente? Não, pô. Só uma pessoa que quisesse, fosse da família dele, quisesse. Ele próprio confessou. Todo mundo viu que ele estava com arma. O policial que chegou lá foi baleado por ele. Ele jogou a arma longe para não ser pego. Todas essas provas. E o policial foi baleado no peito para morrer mesmo. O cara foi preso que ele confessou. Ou seja, alguém viu o Dixon atirando? Não. Tinha filmagem do Dixon atirando? Não. Então, como é que eles concluíram que o Dixon afirmou? Porque existem várias pistas. Por exemplo, pista 1. Ele estava com uma arma, nervoso.
Pista 2, jogou a arma fora para escapar do flagrante, então já é de se desconfiar. Pista 3, a arma dele já tinha sido disparada, estava lá. Pista 4, o policial próprio foi baleado. Pista 5, ele já tinha um histórico. E o principal, 6, ele confessou. Então a única forma da gente interpretar todas essas pistas, como é que a gente... Não tem filmagem. Como que você explica então ele tá com arma, jogou, etc. Como que a gente explica o tiro que o policial levou? Tem uma explicação. Na hora, com uma coincidência incrível, uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história passou correndo de moto, ninguém viu, ninguém ouviu, essa pessoa tirou de longe. E explica todas essas pistas. E essa outra pessoa jogou a arma. E explica todas essas pistas. Mas é uma explicação satisfatória? Não. E outra, as digitais dele estavam na arma. Então isso é uma explicação fajuta. Ah não, mas uma outra pessoa jogou essa arma com as minhas digitais implantadas para me acusar. Perceba que essa outra explicação apela demais. Porém, o jornalista estava na casa dele e uma pessoa ligou. Você lembra do caso Dixon? Isso é verdade. Então, vazamento de informação. Dixon é inocente. Não tem como. Não tem como o Dixon ser inocente. O único policial que estava lá foi baleado no peito para morrer. Todo mundo ouviu o tiro, ele era o único que estava armado lá. A arma do policial ainda estava no coldre. Digital do cara na arma, jogou a arma, ele confessou, já tinha um histórico criminal. Sabe o que eles disseram? Olha só como as mesmas pistas deram uma outra. Esse policial, uma semana antes, estava numa balada, ostentando uma caneta revólver. Uma caneta proibida até para os policiais daquele local. E aí, quando ele foi até o Dixon, que estava nervoso, essa caneta estava no bolso dele. Acidentalmente, esta caneta disparou. E o policial, para não ser incriminado porque ele não podia estar aquilo, ele disse que foi o Dixon que atirou. E o Dixon confessou. Porque ele falou assim, você confessar, você ganha uma pena Aí foram investigar. Sabe o que descobriram? Pegaram o uniforme do policial e o uniforme, o tiro no peito, eles foram ver, o tiro estava dentro do bolso. Não furou o bolso por aqui, furou o bolso. E o tiro veio de assim. Não veio de assim. Então era impossível o Dixon de longe conseguir atirar. Então perceba que toda a forma de se interpretar todas essas pistas mudou completamente pelo acesso a uma informação. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Na Bíblia é assim. A diferença é que na Bíblia nós fazemos uma investigação no passado. Quem são as testemunhas? O texto sagrado e os historiadores da época. Quais são as pistas que temos? Os eventos, o contexto. Nós temos a pista de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos Apóstolos. Então, nós juntamos várias pistas e nós tentamos interpretar estas pistas. E tem várias explicações. Tem a explicação que o Dixon matou, mas tem uma outra forma de se interpretar. Quanto mais informação você tem, não, o Dixon é inocente. O que aconteceu? Aí foram investigar um pouco mais. O Dixon, quando respondeu criminalmente por ter atirado em uma outra pessoa, descobriram que na verdade ele foi inocentado. E aí foi indo, o policial perdeu aquela honraria, e o policial foi preso e o Dixon liberto. Na Bíblia Sagrada é desta forma. A atividade do teólogo de entender o significado dos textos é uma atividade investigativa. Como é que eu entendo isso aqui? Você vai para as testemunhas. Você vai para os testemunhos. Isso aqui é uma testemunha. O Mateus é uma testemunha. O Paulo é uma testemunha. O Atos é uma testemunha. As cartas são o quê? As cartas nos contam o que estava acontecendo lá. Então a gente vai encontrando as pistas e a gente consegue montar todo Através destas pistas nós vamos interpretar Mateus 23. Abram em Mateus capítulo de número 23 e vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 3.
Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Mateus 23, do 1 ao 3. Vamos ler de novo. Então disse Jesus à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes, façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Esse texto aqui é o objetivo da nossa investigação. Por que Jesus disse isso? Ou seja, qual é o acontecimento que queremos entender? Por que Jesus disse isso? Na história do Dixon, nós queremos entender. Qual é o acontecimento que nós queremos entender? O tiro do policial. Quem deu esse tiro? Por que deu esse tiro? Aqui nós queremos entender o porquê Jesus disse aquilo. E esse texto é um extremo problema para nós. É um problema muito difícil. Isso é uma pergunta-problema. Por que isso é uma pergunta-problema? Hoje nós vamos estudar, meus irmãos, pelo menos uns 12 autores. Nós vamos ver as respostas desses autores. Hoje vocês vão ver as falhas do que esses autores colocaram, porque eles não enxergaram pistas. E nós vamos ver a melhor resposta para este texto. Ok? Vamos lá. Mateus capítulo de número 23. Olha, vejam o que William Barclay disse no comentário de Mateus. Uma vez nos encontramos com um outro paradoxo nessa atitude de Mateus para com escribas e fariseus. Mateus reconhece que eles têm uma autoridade muito especial. Eles se assentam na cadeira de Moisés. Devemos fazer tudo o que eles dizem. Mas ao mesmo tempo, não há um outro evangelho que mais contundentemente critique de maneira tão severa os fariseus. No próprio início do evangelho estão as vívidas palavras de João Batista, que o chama de geração de víboras. Queixam-se pelo fato de Jesus comer com os publicanos e pecadores, atribuem o poder de Jesus não a Deus, mas sim ao demônio, conspiram para destruir Jesus. Os discípulos são advertidos contra o fermento dos fariseus. Dizem que eles são como o joio que está para ser arrancado da terra. São incapazes de ler os sinais dos tempos. São aqueles que assassinaram os profetas. Em toda a tradição evangélica não há capítulo mais condenatório e comparável do que Mateus 23. Aí qual que é o problema? Se eles disseram que eles eram raça de víboras, todas essas coisas, se Mateus 23 é o texto mais difícil, mais pesado de toda a Bíblia contra fariseus e escribas, a pergunta é: por que Jesus nos manda obedecer os fariseus? Isso é um problema para a nossa chave hermenêutica. Por quê? Qual é a nossa chave hermenêutica que fechamos na aula passada? Exato. Qual é esse óculos? Qual era a chave hermenêutica de Jesus? Vamos bater palma para o pastor ali. Palma para o pastor, foi o primeiro a falar. Parabéns, pastor. Reino de Deus. Qual é o centro da lei do reino de Deus? Amor. Palma de novo. Parabéns, Pedro, e parabéns, pastor. Amor. Então a nossa chave hermenêutica é reino de Deus em amor. Aí eu te pergunto, o que tem a ver com amor obedecer os fariseus se os ensinos deles eram ensino de demônio? Exato. Como que eu obedeço o hipócrita? Isso tem a ver com amor? Não. Aí a pergunta que fica mais difícil: por que Jesus manda obedecer os fariseus, visto que o ensino dos fariseus era contrário ao ensino de Jesus? Visto que nós concluímos aqui que Jesus foi contra as tradições humanas. Outra coisa, Jesus manda obedecer os fariseus, mas Jesus mandou o cara do tanque de Betesda desobedecer os fariseus. Por que era desobediência no tanque de Betesda? Eu falei na aula 1. Por que o homem do tanque de Betesda está desobedecendo os fariseus? Jesus manda eles obedecer por quê? Carregar a cama. Carregar a cama é desobedecer o fariseu. Porque o que não podia fazer no sábado? Trabalhar. E carregar um objeto no dia de sábado era trabalho. Era pecado contra a tradição dos fariseus. Ou seja, Jesus manda ele desobedecer os fariseus. Tá?
Em João capítulo de número 9, Jesus cura no dia de sábado, gospe no... Por que Jesus gospe no chão para curar o cego no dia de sábado? O que não podia fazer no dia de sábado? Cuspir no chão. Então Jesus manda o homem do tanque de Betesda desobedecer os fariseus. Jesus desobedece os fariseus. Jesus toca em mortos. Os fariseus permitiam tocar em mortos? Jesus entra debaixo do teto de um morto. Os fariseus permitiam? Não. Então, se Jesus desobedece, manda as pessoas desobedecer, por que agora está mandando obedecer os fariseus em tudo que eles dizem? Outro ponto. Jesus diz aos seus discípulos para não levar o fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus é ensino dos fariseus. Então, como agora Jesus manda os discípulos obedecer os ensinos dos fariseus? E esse texto, agora eu falo assim, Luiz, mas você está querendo complicar demais, esse texto não tem importância para a gente. Tem. Primeiro ponto, sabe por que esse texto é importante para a gente? Primeiro, os católicos usam esse texto. Os católicos dizem, o Papa é descendente de Pedro. Mesmo que o Papa está errado, você tem que obedecer porque ele está sentado na cadeira da autoridade. E aí, se chegar um católico e usar esse texto em você? Porque Jesus passou para Pedro, aí depois estava no bispo de Roma, o bispo de Roma foi passando para os atuais bispos de Roma, então mesmo que você ache que o padre e o bispo e o papa está errado, Jesus falou para obedecer os fariseus mesmo quando eles estavam errados, porque eles estavam na cadeira. Viu como esse texto é importante? E no mundo evangélico não existe isso? Tem pastor gente boa? Tem pastor homem de Deus? Sim, e muito. Agora tem pastor que é falso profeta? O pastor falso profeta chega e usa esse texto, olha aí, Eu estou errado? Beleza, você pode até achar que está, mas Jesus mandou obedecer os fariseus porque eles estão na cadeira de... Se você acha que eu estou errado, você tem que me obedecer mesmo assim, porque eu estou na cadeira. Chega o profeta, não fala mal do profeta, não critica o profeta e obedece o profeta porque ele está na cadeira. Viu como está tocando na arca? A forma como líderes usam. Em igrejas novas, neopentecostais, a liderança de célula, liderança de departamento, eles têm uma cultura muito pesada. Alguém aqui da Sara Nossa Terra? Ninguém aqui da Sara Nossa Terra, mas quem já veio de lá, vocês sabem como a teologia de lá é muito pesada em relação à liderança. Se você, vai viajar e não pede pro líder... Na vida particular? Da vida particular. É um negócio assim bem... Já foi de lá, meu irmão. Você sabe como é. 4 pilares do treinamento lá. Um dia a gente vai falar sobre esses 4 pilares. Mas aí no caso mesmo... Aí chega um líder, mesmo que você ache que o seu líder está errado, o líder da sua célula, o líder do seu departamento, você tem que obedecer o seu líder porque ele está na e se você desobedecer, você é um rebelde. E aí, quando um líder é um falso profeta, fala o que é errado, eu tenho que obedecê-lo ou não? Aí se você falar, o que você acha? Se o seu líder, ele é falso profeta, ele é um Saul, ele negou a fé, ele é um escriba, ele é um fariseu, ele ensina coisas de demônios, mas ele está na cadeira, você tem que obedecer ele ou não? Não, né? Não, mas por que então Jesus manda obedecer os fariseus? Percebam como esse texto é necessário para hoje, sim? Não seria uma ironia, Não sei. Jesus está mentindo? Jesus está zoando com a cara dele. Pegadinha do Jesus. Será que você consegue ir virando ou não? Se não, peço daí para outra pessoa. Oi. Pessoal, nós vamos ver a explicação. Então não precisa nesse momento propor explicações, nós vamos ver. Mas vocês viram que esse texto é um problema, correto? Sim. Esse é um problema válido, correto? Por exemplo, eu não gosto desse autor aqui no que tange a soteriologia, mas em alguns comentários bíblicos ele é bom. Por exemplo, o João Calvino, ele escreve no seu comentário de Mateus, na página 551, ele diz o seguinte: os papistas, o que são os papistas? Os teólogos que defendem o Papa, usam este texto. E eles consideram bastante que aqueles que emitem leis, ou seja, os que estão na cadeira, devem possuir o título e ocupar essa posição. E as pessoas devem obedecê-los obedientemente. Imagina que você é Lutero, não tem igreja evangélica, só tem igreja católica. Aí o Lutero está desobedecendo o Papa. O Lutero está desobedecendo o bispo e os líderes. Aí ele chega em Lutero e fala assim: olha aí, Lutero,
Obedeça os fariseus, está escrito. Porque o que Jesus está falando aqui é que tem que obedecer os fariseus, só não tem que copiar a atitude deles, mas tem que obedecer em honra, porque eles estão na cadeira de Moisés. Aí o problema é o quê? Jesus fez diferente. Como que a gente explica este texto? Beleza? Não, nós vamos explicar hoje. Aí, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que usar para explicar são as pistas. E o que é uma boa teologia? Uma boa teologia é aquela que o quê? A Bíblia está cheia de pistas. São 66 livros, cada livro tem centenas de pistas. A boa teologia é aquela chave hermenêutica que consegue harmonizar todas essas pistas. Você já viu aquela teologia que o cara chega, não é assim, 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 aí tem um monte de texto que ele não consegue harmonizar na sua teologia, aí ele fala assim, é mistério. Não, é mistério que não está na Bíblia. O que está na Bíblia é revelado. Porque se fosse mistério não estava na Bíblia, porque a própria Bíblia já é revelação, e mistério é o que está oculto. Então a boa teologia é aquela que consegue harmonizar todas essas pistas. Ela consegue harmonizar o Gênesis, entender junto com Gálatas, entender junto com Tessalonicenses, entender junto com Amós, com Oséias, e fazer essa harmonia. Diante desses textos difíceis, por exemplo, se a gente não tivesse fechado a nossa chave hermenêutica, a gente simplesmente olharia para esse texto e diria assim, beleza, ok, a gente tem que obedecer mesmo o líder mesmo quando ele ensina contra o que Jesus disse, porque ele está na cadeira. Mas o problema é que a gente agora criou uma chave hermenêutica, que Jesus tem compromisso unicamente com o seu ensino, e o seu ensino é reino de Deus de amor. E obedecer os fariseus não tem a ver com o reino de Deus de amor. Então esse texto torna um problema, e a gente não pode abandonar. Diante da dificuldade, existem 3 tipos de teólogos. Vocês estão estudando teologia. Tem 3 tipos aqui. Primeiro ponto, o inconstante. O inconstante é aquele que no primeiro texto que ele vê, que é difícil, ele abandona tudo que ele aprendeu. Estamos estudando aqui 7 horas num domingo, num sábado, mais 7 horas no outro, mais 7 horas no outro. Tem gente revisando a aula para diante do primeiro texto difícil, tudo que eu aprendi é verdade. Esse textinho, esse é o inconstante, esse é o que não se esforça para encontrar a verdadeira interpretação das pistas. Nesse caso do Dixon, a pessoa que não se esforçou condenou o inocente. Agora, se esforçando um pouco mais para encontrar uma nova pista, salvou o inocente. A nossa preguiça, não é porque eu tenho fé, não chamemos a nossa fé aquilo que é preguiça intelectual, não chamemos de fé a nossa preguiça. Isso é preguiça. E o amor não é preguiçoso. Tá? Então tem o inconstante. O inconstante é quando ele se depara aqui, ele abandona tudo que ele aprendeu por causa do primeiro texto difícil, ou ele se reveste de preguiça. Não vou explicar isso aí. O teólogo que não se preocupa em explicar os textos difíceis é o teólogo que não ama, sabe por quê? Porque o dia que uma criança chegar em socorro, um adolescente chegar em socorro, está sendo seduzido pelo falso profeta, ele vai precisar um socorro de amor. Aí não vai ter aquele lá que pagou o preço estudando para esclarecer. O teólogo inconstante é o que não ama. Então quando a gente paga o preço estudando essas coisas que estamos estudando aqui, é por amor, para socorrer os seduzidos pelos falsos profetas. Porque está cheio de falsos profetas aí destruindo a vida de pessoas, acabando com casamentos, acabando com igrejas, acabando com a vida de pessoas, acabando com a vida financeira de pessoas, abusando. Eu já vi mulher aposentada que não tinha nada, pobre, tinha um único carrinho que o esposo dela deixou para ela quando ela morreu. Ela vendeu o único carro que ela tinha para ofertar na fogueira santa da Igreja Universal. Falsos profetas sugando das viúvas. A gente se esforça para entender isso aqui, para tirar ela das garras dos falsos profetas. Está entendendo? Porque esse cara vai chegar lá na falsa viúva. Nossa, pastor, aquele teólogo falou para mim que isso aqui está tudo errado. Minha filha, olha Jesus aqui, ó, como Jesus foi submisso. Ó. Seja submissa. E ela fica presa nas garras do lobo devorador. E é o nosso amor de estudar os textos difíceis que a alcançará. É a graça do Senhor Jesus que vai alcançá-la através do nosso dedicação aqui. E não deixa de colocar o jugo, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque os falsos profetas colocam um jugo pesado. Quando a gente vai, esclarece e mostra o que Jesus quis dizer, a gente tira o jugo pesado e nós colocamos o jugo de Jesus, que é leve e é suave.
Beleza? O segundo tipo de teólogo, o primeiro é o inconstante, o segundo é o indiferente. O que é o indiferente? Ah, não entendo esse texto, estou nem aí. Ah, tá bom, não entendo mesmo. Esse é o indiferente. O indiferente também não ama. Por quê? Porque ele não quer pagar o preço para levar clareza para as pessoas. E o terceiro, aí é o corajoso. Esse é o corajoso. Esse é aquele que não desiste. Esse é o Luiz. Esse é aquele que vai, não precisa ser... Amém, obrigado, minha irmã, pelo elogio. Glória a Deus. Que bom que vocês me viram, o corajoso, que bom que vocês me viram como teólogo corajoso. Mas não precisa estudar o tanto que eu me dedico a estudar. Porque hoje eu vivo para estudar. Então vocês trabalham quantas horas por dia? 8? Eu estudo 8 horas por dia. Eu leio 8 horas por dia. Então, vocês não precisam ler 8 horas por dia. Tá? Vocês acham que eu gosto de ler 8 horas por dia? Tá dando sono? Eu queria estar no shopping comendo um hambúrguer. Cansa. Aí eu começo a ler coisa que eu não entendo. Para o quê? Para vir aqui explicar para vocês. O esforço do amor. Vocês não precisam. Vocês podem pedir socorro a mim. Vocês podem pedir socorro a uma outra pessoa. Ah, Luiz, não estou encontrando. Não desista. Então não abra mão dos princípios que já aprenderam, que é a nossa chave hermenêutica, reino de Deus e amor. Tudo que não convém com amor, que é desejar o máximo bem, não é de Jesus. E continuem, porque eu disse no texto de João, no Evangelho de João, que aquele que quer fazer a vontade do Pai conhecerá a respeito da doutrina. Aquele teólogo de coração sincero será levado pelo Espírito Santo até o pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, vamos lá. Para isso, existem duas pistas que Jesus nos deixa nesse texto. Essa aula vai se dividir em duas partes. Eu vou explicar as pistas para vocês e depois vocês vão ter que encontrar alguma resposta sobre esse texto. Eu tenho aqui escrito 7 respostas de vários autores diferentes. 6 estão erradas, uma está certa. Então hoje vocês vão encontrar as falhas nas explicações de autores conhecidos. Olha só, vocês vão encontrar falha aqui na explicação desse versículo do Hernando Dias Lopes. Olha aí como vocês estão ficando profundos. Vocês vão ler o que o Hernando Dias Lopes falou sobre isso e vocês vão encontrar onde ele errou. Vocês vão ler onde o Walter Robertson disse sobre isso, no livro dele da CPAD, e vocês vão ver onde ele errou. Olha só como vocês estão. Por quê? Porque faltou uma pista lá que eles não perceberam. Mas tem 2 autores que encontraram essa pista e dedicaram a vida toda deles para deixar tudo isso explicado para a gente. Vocês já agradeceram por eles? Fala assim, eu agradeço, Senhor. Vamos lá. Então, como hoje é uma aula de resolução de problema e é algo que vocês vão ter que fazer no dia a dia de vocês, quando vocês se encontrarem com textos difíceis, será uma aula onde nós juntos vamos ler autores. Por quê? A primeira coisa que você tem que fazer quando você encontrar um texto difícil é ver o que os nossos irmãos que estudaram mais do que eu disseram sobre isso. Então você vai ver o que os autores falaram, que eles são nossos irmãos. Quando você tem dúvida, você não pergunta por irmão? Tem 2 formas de perguntar por irmão. Tem como perguntar por irmão para ouvir a voz dele e tem como perguntar por irmão vendo o que ele escreveu. Então você vai perguntar por irmão que escreveu. Aí você abre o livro dele lá e pergunta, meu irmão, o que você falou sobre esse texto? Aí você vai no comentário de Mateus do William Hendrickson. Aí ele disse assim, isso está na página 447. Você vai lá e ele responde. Então a gente vai perguntando. Vai no tio Google, às vezes o tio Google tem alguns artigos bons nos sites, vai no YouTube. Se não achar, aí vai ter que ser mais difícil. Aí procura minha ajuda. Se eu não souber, aí nós começamos a pesquisar junto. Tá bom? Vamos lá. Qual é a primeira pista que Jesus deixa para nós aí nesse texto? Mateus capítulo de número 23, leia o verso de número 2. Leia aí. Dizendo, na cadeira de Moisés. Então qual é a primeira pista? Na cadeira. Cadeira de Moisés. Então qual é a primeira coisa que nós precisamos entender? A primeira pista é a cadeira de Moisés. Então agora vamos ler o que vários autores disseram sobre o que é a cadeira de Moisés.
Cadeira de Moisés. Era um símbolo, era real? Vamos ver isso aqui, detalhes. Ó, e como que eles assumiram a cadeira de Moisés? Como se assentava na cadeira de Moisés? Pessoal, hoje